Bom dia! Hoje quero falar um pouco sobre o dízimo. Quero falar um pouquinho e refletir com você sobre o dízimo. O dízimo agrada ou não agrada a Deus? Mas antes de começarmos a falar do dízimo, eu quero pedir a você que visite o meu canal no YouTube, que é Cadê Cabeleireiro. Visite, se inscreva e compartilhe os vídeos que lá estão, para juntos passarmos as boas mensagens, evangelizarmos, falar de Deus, falar do bem, né? Contribuir para que esse mundo seja melhor, contribuir com o reino de Deus, para que ele se instale de vez na terra. Muito bem, vamos falar do dízimo. Para começar, precisamos entender o significado da palavra dízimo, o que ela significa. Dízimo é 10% ou 10ª parte. Mas as pessoas ficam ainda questionando. Acho que a maioria, né, praticamente quase todo mundo sabe que dízimo significa 10ª parte ou 10%, né? Mas as pessoas ficam se perguntando assim, 10ª parte, 10% de quê? Da minha renda bruta, da renda líquida, de que eu devo dar 10%, né? Ou seja, ficam fazendo muita conta, muito preso a lei, né? Muito preso ali ao ato de entregar o dízimo, que isso comprova que a pessoa nem está fazendo isso com liberdade e de coração, e sim mais por obrigação. Mas, no início, antes da lei mosaica, pessoas já entregavam o dízimo. De uma forma bem intencionada, até bacana, que era uma forma de gratidão e de retribuição. Depois Moisés lança uma lei que obriga a entregar o dízimo. Também com boa intenção, que era para sustentar os sacerdotes e os levitas, e até mesmo os órfãos, as viúvas e os pobres, né? Aliás, os órfãos e as viúvas já representam os pobres, né? Então, a intenção era boa. E era até uma coisa bacana que nem era em dinheiro, era entregue em alimentos, frutos da terra, eram depositados na casa do tesouro para depois ser distribuído, né? De acordo com a necessidade, uma parte para sustentar os sacerdotes, os levitas, outras para o órfão e viúva ou para os pobres. Bem bacana, a intenção boa. Mas estava sobre uma lei. E Jesus vem nos libertar da lei. Mas antes de falar da libertação de Jesus, na verdade Jesus vem nos libertar da lei assim, nos fazer cumprir em plenitude a lei, porém com toda liberdade, com todo entendimento, e não uma lei que obriga, né? Porque a verdadeira lei, ou seja, a lei de Deus, é o amor que liberta, né? Que não oprime, não obriga, né? E o dízimo mais no início era bacana, era muito bem destinado, né? Para as necessidades. Depois o dízimo passou a ser entregue em dinheiro, né? E a Bíblia até fala mamon, né? Passou a ser entregue em dinheiro e aí a coisa complicou um pouco mais, né? E infelizmente, lamentavelmente, tenho que falar aqui, passaram a fazer mau uso do dízimo.
uma lei obrigando as pessoas com medo de não ir para o céu, de perder a vida eterna, porque os pregadores batem nessa tecla, né? Aí passaram a entregar em dinheiro na mão de padres e pastores, ou de líderes religiosos. E eles começaram a fazer mau uso. Começaram a usar o dízimo para comprar casa luxuosa para o pastor, para comprar avião, para comprar fazenda de boi branco, né? Na Igreja Católica montaram até banco dentro do Vaticano, né? Tudo isso é fazer mau uso do dízimo ou dar destino errado para o dízimo. Porque, na verdade, o dízimo é para que haja pão. Mas o que é o pão? É o pão espiritual e o pão físico. Mas o que é isso? O dízimo deve ser destinado para os gastos e manutenção da evangelização, que é o pão espiritual, e também destinado ao pão material, que representa a dignidade. Não apenas um pãozinho de sal, que não é nem tão bom para a saúde por causa do glúten, né? O pão representa a dignidade, significa dignidade. O que seria dignidade? O que é o pão material, o pão físico, né? É casa, vou falar algumas coisas, né? Que é claro que eu vou esquecer de algumas, né? Casa, comida, alimento, moradia, né? Alimento, agasalho, remédio, encaixa nessa dignidade o lazer, né, do ser humano. Então, todo ser humano, falando do lado material, tem necessidades iguais de vida digna, de ter a dignidade de viver plenamente. Então, o dízimo, lá no início, era entregado na casa do tesouro, o alimento para distribuir. Mas devemos entender que o pão espiritual, né, o dízimo sustenta o pão espiritual, que é a evangelização, os custos da evangelização, e o pão, ele representa pão, né? Pão espiritual e pão material para o físico, né? Que é a dignidade para viver. Então, o dízimo deve ser destinado ao pão espiritual e o pão material, que é a dignidade para viver, né? Para todo mundo. Porém, Jesus, como eu disse, vem nos libertar da lei que escraviza e nos ensinar a dar pleno cumprimento da lei ou cumprir a lei, mas sob a luz do Espírito Santo com muita sabedoria. Porque a lei de Deus é o amor que liberta, né? E não o amor que obriga. Aí Jesus tem até uma passagem na Bíblia que as pessoas ricas estavam deitando oferta, dando grandes números em dinheiro para oferta. E Jesus observando. Uma viúva deu moedinha, falha a memória, 1 ou 2 moedas, com um valorzinho bem pequenininho. E Jesus, que não perdia o tempo de evangelizar, fez um comentário em cima da situação e disse que a viúva deu muito mais do que os que deitavam grandes números em dinheiro de oferta. E é fácil de entender, porque aqueles que deitavam grandes ofertas eram muito ricos, então por mais que eles dessem muito dinheiro, era uma pequena parte da grande riqueza que tinha. A viúva deu tudo que tinha, ou seja, houve uma entrega total da viúva.
E assim Jesus tira a ideia de dízimo, e principalmente de obrigação de dízimo, e ensina-nos a libertar da lei escravizadora e a doar com alegria. Porém, não apenas 10%, e sim 100% de nós ao reino de Deus. Como assim? Hoje, como tudo é com dinheiro, né? Se compra o arroz, se compra o feijão, com as cédulas, e estão até passando aí para o Pix, né? Enfim, com o dinheiro é que se compra hoje, né? Como se fosse um passaporte, um ingresso do circo, né? As cédulas. Então, beleza, vamos entregar o dízimo, vamos entregar não apenas o dízimo, mas 100% de nós, sob a luz do Espírito Santo, ou seja, com muita sabedoria, para o reino de Deus. Como fazer isso? Vamos pegar o dinheiro também e vamos a gente destinar o dinheiro onde está precisando. A igreja, a comunidade que você participa está precisando. Aliás, quando você chega na igreja, você encontra banco e limpo, encontra luz acesa, piso limpo, parede limpa, sistema de refrigerar, né? Enfim, circulação de ar. Isso é claro que vai depender de cada um, mas o mais comum, eu falo como um católico que sou, né? Na igreja católica a gente vê mais ventiladores, então vou falar do ventilador. Você chega lá, tem um ventilador ligado, tem lâmpadas acesas, tem um som, enfim, você vai fazer uso de tudo isso. Então, nada mais justo do que contribuir para fazer uso de tudo que está lá. Se você participa de um futebol, uma pelada do fim de semana, você contribui com uma partezinha para comprar colete, rede, para pagar iluminação, né? Então, entenda que fazendo uso de tudo que está lá ao seu dispor, você deve contribuir. Isso é uma questão de consciência. E vai além, né? Tem um material da evangelização, né? O trabalho do sacerdote, que também tem uma manutenção. Então devemos sim contribuir. Mas façamos isso com sabedoria. Doemos uma parte para a igreja, né? Reconhecendo tudo isso que eu falei, mas vamos além. Vamos buscar um irmão debaixo da ponte, talvez um vizinho, qualquer lugar, alguém muito carente, precisando de ajuda, vamos lá ajudar. Tudo isso é a forma vou chamar de inovação do dízimo, de 10% para 100%. E, junto com esse dinheiro, essas ajudas financeiras, nos doemos dando atenção ao irmão carente, a qualquer ser humano que nos procure, até quem não nos procura. Procuremos procurá-los, né? E dar atenção para eles. Para conversar, dialogar e descobrir a real necessidade desse irmão. E assim, de acordo com a necessidade, ajudá-lo. Enfim, Jesus nos liberta da lei do dízimo, a lei escravizadora, para fazer cumprir a verdadeira lei, que é o amor, porém com muita liberdade. Que Ele quer nos abrir o coração e fazer com que a gente entenda que precisamos estar. A nossa vida deve ser toda. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Que a nossa vida, que nós façamos uma entrega da nossa vida num total de 100% para o reino de Deus. E não doemos apenas 10% do nosso ganho, talvez da nossa riqueza, né? Como se pudéssemos comprar o céu,
fazer média com Deus, e ainda fazendo assim, cheio de contas, de matemáticas, né, de calculadora. Eu devo entregar 10% de quê? Da minha renda líquida, bruta, de quanto em quanto tempo, cheio dos questionamentos. Não, entregue a sua vida 100% para o reino de Deus, para que haja pão espiritual, que seria o sustento da evangelização, custeando os custos, e o pão material, que é a dignidade para cada irmão. Seja, doe, entregue 100%. Doemos, né? 100% de nós para essa causa, para esse reino de Deus. E podemos perceber nitidamente que com o lance da oferta da viúva, que Jesus fala, ela deu muito mais porque ela deu 100%, Jesus está nos botando para pensar, nos instigando a mente para que pensemos que não devemos dar dízimo, ou seja, 10%, mas sim nos entregarmos 100% para o reino dele. E que nem eu falei, com muita sabedoria, destinando o dinheiro onde precisa dele. Onde há, não só o dinheiro, mas destinando a nossa vida, e levando dinheiro onde precisa de dinheiro, levando atenção onde precisa de atenção, carinho onde precisa de carinho, palavra onde precisa de palavra, que nós nos doemos 100% nesse sentido. Eu chamo isso de dízimo inovado, dízimo pleno, livre, liberto da lei, que deixa de ser dízimo deixa de ser a 10ª parte para ser 100% de nós. E também quero falar um pouquinho, que nem eu falei, que dinheiro passou a ser entregue 10% em dinheiro nas igrejas, e começaram a fazer mau uso, dar destino errado ao dinheiro, e aí acontece o seguinte: existem pessoas pregando, né, a teologia da prosperidade, e isso é um enganar os fiéis, porque as pessoas estão se libertando da escravidão do dízimo no sentido da lei, percebendo que Jesus não exigiu isso, mas aí os espertos líderes religiosos começam a falar: se você não entregar o dízimo, você não vai entrar no céu, você não terá a vida eterna. Outras pessoas vão na linha da teologia da prosperidade e falam: experimente, entregue 10%, você verá como que sua vida financeira vai mudar. Faz até vídeos, né? Ou fotos. Veja o irmão antes de vir para a minha igreja, antes de entregar o dízimo, como era. Veja como ele está. Aí mostra o cara, pelo menos mostram lá, como se ele estivesse rico, né? E tal. Só que isso é uma enganação, porque ninguém fica rico de dar dinheiro, tipo assim, dar dinheiro para o outro, de doar dinheiro. Para ficar rico é preciso explorar, fechar no egoísmo para ficar muito rico, podre de rico, acumular muito, que é até desumano e anticristão, porque Jesus viveu uma vida pobre, e ser cristão é imitar Jesus, né? Ser outro Cristo. Então, ser podre de rico chega a ser um pecado. Mas, usando a cabeça, veremos o seguinte, que não é de dar dinheiro que a gente fica rico. A gente fica rico é de fechar no egoísmo, olhar para o próprio umbigo, se encher de ambição e aprender a explorar.
pagar um pequeno salário para um irmão, para que, assim, iludir o irmão como se pagasse ele um salário, mas, enfim, colocar o irmão, explorar ele, colocar ele para trabalhar, ele produz o suficiente para se autopagar e sobrar um dinheiro para o patrão. E assim, várias pessoas trabalhando para ele, ele vai voar de avião, o patrão vai voar de avião, vai tomar uísque, vinho importado, passear de jet ski, enfim, estão enganando. Tem líderes religiosos vivendo vidas luxuosas e os fiéis simples não estão abrindo a cabeça, estão sob a psicologia do inconsciente, dominados por ela, não percebe que dando dinheiro ninguém fica rico. É por isso que quem fica rico é o líder religioso, porque é ele que está recebendo o dinheiro. Deus não vai lá pegar o dinheiro. É o padre ou o pastor que pega, o líder religioso é que pega, e aí vai comprar fazenda de boi branco, comprar avião, jet ski, casas luxuosas, carrões, né? Então está na cara que de dar dinheiro ninguém fica rico, mas esse te ilude, dá o dinheiro, dá 10%, dá uma oferta generosa. Ainda fala assim, quando você dá o dinheiro você não está fazendo nada demais. Eu quero ver oferta generosa, né? Aí sim tudo vai mudar na sua vida, aí você vai crescer financeiramente, aí você vai ser abençoado na riqueza, né? Mas quem está ficando rico é o líder religioso, porque é ele que está pondo a mão na grana que os fiéis jogam na mão dele, né? Então abram a mente e percebam que estão sendo iludidos. E Deus não quer o seu dízimo, Deus quer, ele não quer uma 10ª parte, ele quer 100% da sua vida, de você, para o reino de Deus, porém com sabedoria. Repito, contribua na igreja com a evangelização, contribua porque lá tem banco limpo, tem pregação para você ouvir, tem tudo lá para você usar. Então contribua, assim como você contribui no futebol para comprar rede, colete, iluminação, entenda que lá você precisa contribuir também. E até porque também tem o custo da evangelização, materiais, o trabalho do sacerdote, né? Então contribua lá, em dinheiro sim, mas busque também contribuir com esse pão espiritual, mas busque contribuir com o pão material, que eu repito, é o pão da dignidade, a dignidade para viver. Olhe para o irmão que não está tendo dignidade para viver e ajude ele a ter sua morada, seu alimento, seu agasalho, seu remédio, enfim, o que um ser humano precisa para ter vida digna. Inclusive, na hora de votar, você tem muito como contribuir com essa entrega de 100% em prol do reino de Deus. Para o pão material, é você escolher um candidato que vai dar atenção, vai olhar e vai socorrer o pobre. A política anda muito complicada, vira uma politicagem, mas a gente tem que continuar na luta, fazendo a nossa parte, escolhendo o menos mal, para que aí a gente vai aprimorando até mesmo a política. Isso também é entregar-se 100% para o reino de Deus, reconhecendo que Jesus veio aqui e ensinou que nós precisamos socorrer os órfãos e as viúvas, e socorrer os pobres, os necessitados, os doentes, os coxos, né? Então, para encerrar, eu repito, Deus não quer o seu dízimo, Ele não quer a 10ª parte, Ele quer 100% de você para o reino de Deus, 100% de nós, que nós nos entreguemos 100% para o reino, para que haja pão espiritual e pão material, que é a dignidade para cada irmão, que é templo de Deus, e assim nós estaremos honrando a Deus na pessoa do irmão. Estaremos nos dando muito mais do que dízimo. E faça isso com toda a alegria de participar em todos os sentidos e a todo momento da sua vida,
que todo momento da sua vida seja uma entrega total de 100%. Não dê apenas o dízimo, porém 100%, sob a luz do Espírito Santo e com muita sabedoria. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e que Deus abençoe você e toda a sua família mais ainda.